Como você descobriu isso? E você levou para alguém da tua família ou levou para o teu pastor? Se você levou, o que disseram para você? Então, eu fiquei um bom tempo, né? Eu li o e-book, né? O livro, Uhum, só que não parei aí, né? Eu fui pesquisar as uhum, fontes, né? Ou seja, por mais que aquilo dali me chocou, né? Naquele momento ali, né? Me deixou em xeque aquelas informações, eu procurei uhum, as bases, né? As fontes do livro, uhum, né? Foi então quando eu fui no site de John Collins, né? Fui em site de outras pessoas que trazem informação lá dos Estados Unidos em relação à mensagem, você compara isso com documentação, com escritura, você vê que aquelas informações têm bases sólidas, bases verídicas. É, eu me segurei um tempo, eu não descobri e fui espalhando, né? Fiquei mais ou menos um mês. Quando eu cheguei na conclusão que todos os fatos que eu tinha visto, né, e chegado a mim eram verídicos, foi aí que eu comecei a publicar e a influenciar outras pessoas, né? A saírem do sistema, né? Porque, como eu disse, assim como quando eu estava dentro, eu influenciava as pessoas a acreditarem que a mensagem era o único meio de salvação, de que havia um profeta para a sétima era, né? Vamos dizer assim, eu passei a influenciar as pessoas a abrirem os seus olhos, as pessoas que estavam dentro do sistema, a enxergarem que a gente foi enganado, né? Enganado por esses ensinos, enganado por esses pastores. mas assim, você chegou a dizer ao teu eu, ao seu ex-pastor, as suas descobertas, ou não teve esse privilégio? Não, porque eu já tinha saído Estou do entendendo. tabernáculo, né? Então, Uhum, eu levei isso, né? Não vou citar o nome, né? Mas eu levei isso uhum, para o pastor que estava dando assistência, né? Que ainda dá sim. assistência para nós aqui em Brasília até os dias de hoje. E ele simplesmente já estava descobrindo essas coisas e ele me deu um aval sobre isso. Realmente, né? Ele já estava verificando que aquilo dali era falso, que os ensinos de William Branham era falso. E ele simplesmente tratou de uma maneira interessante, né? Diferentemente do antigo pastor, né? Ele não falou para me deixar as dúvidas de lado. Ele falou: não, André, eu vou compartilhar o livro do cara Clarice Lark e você vai Uhum, ver que os muito ensinos bom. de Clarice Lark existem muitas semelhanças com o ensino do profeta. Então, não é o William Branham. Você sabe de quem eu estou Uhum, falando, né? Então, sim, sei. graças a Deus, né, a maneira que o pastor tratou foi de uma maneira assim exemplar, né? Diferentemente dos pastores do sistema, né? Que eu tenho certeza que se eu levasse essas dúvidas iam fazer até uma oração lá para expulsar, entre aspas, o demônio de mim, né? Verdade. Porque eu estaria possesso por conta dessas dúvidas. Né? Qual foi a maior discrepância, irmão André, que você encontrou dentro da mensagem? Tem muitas discrepâncias, nuvem, a, a Coliseu de Houston em 1950, a foto, mas tem várias Os discrepâncias, mas ensinos, qual é a né, irmão Will? maior? Os ensinos. Foi a maior discrepância, foram os ensinos, né? Eu sei, né, que a pessoa de William Branham deixou muitas dúvidas a pessoa de Isso. William Branham, né? Atuou como um personagem, né? Mas muita gente vai falar assim, mas qual o homem que não foi falho? Mas não se trata de ser falho, se trata de ser falso, né? Você não Uhum. escolhe falhar, né? Você pode falhar pela circunstância, mas ser falso Isso, não existe circunstância. Ser falso é uma escolha. E a pessoa de William isso. Branham, ela foi uma pessoa falsa, né? Uma hora ela pregava a trindade, outra hora pregava a unidade, né? Uma hora pregava uma doutrina, outra hora pregava outra doutrina. Então, era uma pessoa flexível na sua postura doutrinária. Né? Uhum. Como é que você pode, né, colocar sua confiança numa pessoa, né, que é flexível na sua posição doutrinária, né? É meio Uhum. complicado isso. E não é aquela flexão, por exemplo, eu criei porque eu não sabia, e agora Uhum. passei a crer de outra maneira porque eu descobri. Não era isso. Era intencionalmente ele pregava a trindade em um local, pregava a unidade em outro local. Fora a semente da serpente, que tem um fundo, né, de racismo. Né? Se a gente for estudar a fundo, né, a Ku semente Klux da Klan. serpente, da mensagem, né, ela vem pela influência da Ku Klux Klan, né, e influência do Roy Isso, Davis, né? É, isso. Isso. a fundo, você sabe explicar até melhor que eu, irmão Will, que a semente da serpente, ela é mais ou menos um movimento aonde a intenção é que os brancos dominem sobre os negros. Uhum. O fundo Isso. da semente da serpente é isso, né? É por isso que veio para diferenciar uma raça acima de outra.
O próprio William Branham condenava casamento entre brancos e negros, né, se a gente for olhar em algumas mensagens. Eu creio que essa que ele condena o casamento entre branco e negro, ela nem chega a ser traduzida. Aí vem outra questão, né? Porque já faz anos que existe mais ou menos 500 mensagens traduzidas, e por que os outros sermões, né? A gente fala mensagem entre aspas. Por que os outros sermões não foram traduzidos? Porque o pessoal lá dos Estados Unidos sabe que muitas das mensagens não traduzidas, existem informações que vão levar o pessoal, né, a questionar mais ainda as bases de William Branham. Né? Então, eles mesmos que estão segurando as traduções para não permitir que existe um aceleramento na descoberta dos bastidores que há por detrás da mensagem. O povo pensa, né, que a gente que faz esse trabalho de divulgação, você mesmo ouviu, o povo pensa que a gente está mal intencionado, né? A gente está querendo destruir esse sistema. Mas não, assim como nós, quando estávamos dentro da mensagem, né? Nós influenciávamos as pessoas a crer que a mensagem era o evangelho original, a gente descobriu que é falso. Da mesma forma que a gente evangelizava naquela época, a gente influenciava naquela época, a gente influencia hoje. Só que agora a gente influencia as pessoas, né? E é o Espírito Santo através de nós, influencia nós, influenciando as pessoas a enxergarem a verdade que há por detrás da mensagem dessa seita religiosa. E levar as pessoas a acreditar unicamente na Bíblia e em Jesus Cristo como o único meio de salvação. O evangelho é simples, né? Não à toa Paulo falou, né, que ainda que viesse um anjo, ou ele mesmo, né, e pregasse outro evangelho, seria anátema. Então, há uma segurança no evangelho de Cristo, uma segurança que o próprio Paulo, né, sendo um dos homens mais sábios que existiram, né, ele não teve medo de se assegurar aquele evangelho, né, e chegou a validar aquele evangelho com um prazo indeterminado, né? Eu não me canso de vos dizer a mesma coisa, ele fala lá em Filipenses 3, né? Porque é segurança para vós. O evangelho que nós apresentamos às pessoas é o mesmo evangelho que os apóstolos apresentaram e que Paulo apresentou. Diferente de William Branham, né? Que muita gente pensa, né? Que William Branham defende uma doutrina apostólica. Existe um parágrafo, eu não sei se você vai conseguir lembrar nesse momento, irmão, que ele fala que o evangelho apostólico não funciona para os dias de hoje. Precisa-se de uma nova revelação. Então, que homem é esse, né, que se desfaz do evangelho apostólico e coloca as pessoas a edificarem as suas fé nos ensinos dele, que nesses ensinos há contradições bíblicas? Que evangelho é esse que o William Branham tem apresentado? É a pergunta que eu deixo, né, para os irmãos que estiverem assistindo aí. Ainda falando sobre a Ku Klux Klan, a segregação racial, vou pedir para botar na edição, só ratificando tua fala, que o reverendo William diz que a tradução é bem exata. Brancos não podem casar com negras. Aí, quando se traduz para a língua portuguesa, o tradutor de Goiás botou mulatas, mas, na verdade, são negras. Negras não podem casar com brancos para nascer, mulatos ou mulatas. Isso é segregação racial. Isso é segregação racial. William Branham foi influenciado pelo seu mentor, Roy Davis, que era um dos grandes escalão da Ku Klux Klan. Então, ele foi influenciado por isso e por algumas doutrinas, entre elas a mente da serpente, pois tem a ver com a Ku Klux Klan, né?